Porque ela expressa quem nós somos na realidade diante de Deus. Nós somos nada diante de Deus. E é só quando nós temos o princípio da humildade no nosso coração, quando nós dizemos eu preciso, é que Deus pode se mover. A palavra eu preciso move os céus em nosso favor. Porque isso diz sobre humildade, sobre você reconhecer quem você é diante de Deus, e é quando Ele pode ser Deus na nossa vida. Vamos cantar novamente, declarando ao Senhor o quanto nós precisamos dEle, o quanto nós necessitamos que a presença dEle se mova nesse lugar. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti. Amém, glória a Deus. Queria que o pastor Charles orasse pelas ofertas. Amém. Aleluia, Senhor. Você que trouxe sua oferta, o seu dízimo, pegue nas suas mãos agora. Nosso gasofilácio está aqui do lado do púlpito. Amém. Você pode também contribuir se você não trouxe em espécie, não trouxe para pôr aí no envelope ou aqui. Tem os QR Code da igreja. Tem atrás das cadeiras também foi colocado aí o QR Code. Tá bom? Sinta na liberdade, né? Para que o Senhor te abençoe grandemente. Tome sua oferta. Erga suas mãos em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse momento tão importante, Senhor, do nosso culto a Ti, onde podemos ofertar, ó Pai, trazer à casa do Senhor, ó Deus, trazer para a casa do tesouro, Pai, as nossas ofertas e dízimos, ó Deus, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor tem permitido que a gente viva, Senhor, para que nunca falte, Deus, para que possamos, ó Pai, sermos protegidos, ó Pai, contra os devoradores, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que tentam, ó Pai, atingir as nossas finanças, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um. Aquele que hoje tem, aquele que porventura não tem, que venha a ter, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Continue de pé, coloque a mão no seu coração. Uma mão no seu coração e uma mão na sua cabeça, porque são os dois lugares que Deus precisa se mover, na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, amém? Senhor Jesus, que nessa hora, que nessa noite, Deus, o Teu Espírito Santo tenha total liberdade sobre nossas vidas, Jesus, sobre os nossos pensamentos, o nosso coração, que nós tenhamos um coração ensinável, Deus, que a nossa mente esteja livre agora de todo pensamento que venha contrário,
de tudo que venha de fora, de amanhã, de resoluções de problemas, de ansiedade, Deus, em nome de Jesus, que nesse momento o Espírito Santo se mova nesse lugar com total liberdade, Deus, e flua em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de hoje, ela já estava queimando no meu coração desde o início de fevereiro. Ela já vinha no meu coração, de vez em quando o Senhor me dava uma frase, eu ia lá e escrevia no meu lugarzinho onde eu escrevo as coisas que o Senhor entrega no meu coração. Só que a confirmação dela mesmo só veio anteontem, quando foi o nosso devocional de mulheres. O áudio da Grazi confirmou a palavra, porque eu falei, é isso aí, eu já tenho algumas coisas dessas que o Senhor está falando. E aí o áudio conectou muito e eu falei, Senhor, então essa é a hora de entregar essa palavra para a igreja. Não é uma palavra fácil de ser digerida, mas extremamente necessária. Hoje nós vamos falar sobre organização. É hora de organizar a casa. E organização, ele é um assunto que dá trabalho. Ele tira a gente da zona de conforto. E organização, além de dar trabalho, exige tomadas de decisões e atitudes contínuas para você ter alguma coisa estabelecida e organizada. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu queria falar uma coisa para vocês que hoje mexeu muito comigo. E eu acho que aqui nós temos alguns, então eu quero que você entenda isso. Eu estava hoje fazendo um curso que eu faço, né, para mulheres, e a pastora disse assim, que no exército existe, dentre todos os soldados, alguns que são do grupo especial, forças especiais, que são os snipers. Esses snipers, eles são poucos, eles são escolhidos e eles têm um tratamento diferente. Para eles, o treinamento é mais rigoroso, a alimentação é rígida e a localização é diferenciada. Quem sabe você não é o sniper do exército do Senhor que Ele está treinando? Às vezes Deus está pegando com a gente forte, o negócio está pesado. Mas de repente Deus está treinando um sniper. Sabe por quê? Diferente de todos os soldados, que às vezes tem que dar muitos tiros para eliminar o inimigo, o sniper só precisa de um. E quanto mais escondido ele tiver, mais certeiro é. O sniper não tem rosto. Ele não é famoso. Quem sabe o Senhor não está te treinando para uma palavra profética sua. Uma palavra de autoridade. Não vai eliminar com castas de demônios que estão atuando na família. Não serão muitos tiros, um apenas. Por isso, às vezes, que o Senhor está te treinando. Pesado. Então, tome posse. Você pode ser um sniper do exército do Senhor. Amém? Mas hoje a palavra, ela é sobre organização. É hora de organizar a casa. E quem é a casa do Espírito Santo? Nós. Amém? Mas eu queria partir de um princípio. Que o reino de Deus é organizado. Amém? Como que nós sabemos disso? Pelo primeiro capítulo da Bíblia. Toda a palavra de Deus, ela parte do princípio que Deus primeiro organizou. Gênesis 1 é o Senhor, antes de qualquer coisa, organizando a casa. Estabelecendo os lugares de cada coisa. Então, a organização no reino, ela é um princípio. O Senhor não vai fazer nada na sua vida que Ele tem para te entregar sem antes organizar. Amém?
E quantos projetos e quantas coisas não deram certo na nossa vida por falta de organização, por uma má organização? Pensa aí. Projetos familiares, sonhos, relacionamentos. Quantas coisas na nossa vida até hoje não deram certo por uma má organização? E existem dois tipos de desorganização. A desorganização interna e a desorganização externa. Só que eles estão completamente linkados. E um expõe o outro. Nós temos aquelas pessoas que são extremamente organizadas, rigorosas, rígidas. Elas não negociam a sua organização. É isso e ponto final. Isso expõe uma falta interna. E existem aquelas pessoas que são completamente desorganizadas. Nada se organiza na vida dela, nem no casamento, nem no trabalho, nem espiritualmente. E isso também expõe uma falta. Por quê? Porque todo extremo, todo excesso, expõe uma falta. Então, ou a pessoa precisa ser muito organizada e não negocia isso, ou ela é extremamente desorganizada. Ambos expõem uma falta interna. Então, quando que tudo está bem? Quando existe equilíbrio. Quando existe um equilíbrio com a organização de fora, com a organização de dentro. E um dos inimigos da organização da casa interna são os lugares estabelecidos. O lugar que nós damos para cada coisa. Em Gênesis, nós vemos o Senhor estabelecendo um lugar para cada coisa. As coisas do céu no céu, as coisas da terra na terra, as coisas do mar no mar. Um dos inimigos da desorganização é quando nós colocamos coisas ou pessoas erradas nos lugares errados. Não que a pessoa seja errada, mas o lugar que ela está errado. Por exemplo, um marido que ocupa o lugar de Deus, ou de um pai, ou de um amigo, é errado. Nada vai prosperar se esse lugar está errado. Uma esposa que ocupa o lugar de uma mãe. Um filho que ocupa o lugar de o dono da casa. Um trabalho que ocupa o lugar do Senhor na minha vida. Então, essa desorganização interna errada, ela também não prospera na nossa vida. Enquanto a gente não estabelece o lugar de cada coisa, não tem como prosperar. Deus é o senhorio. É o dono de tudo. Se o Senhor não estiver nesse lugar, Ele não estará em lugar nenhum. Eu acho que foi o nosso pastor que disse isso, né? Enquanto Deus não estiver estabelecido no lugar dele, na nossa vida, que o lugar dele for negociável, não prospera. Enquanto o esposo, a esposa não estiver no lugar deles, os filhos, o trabalho, o ministério. O ministério é serviço, nunca pode ocupar o lugar do seu esposo, da sua família. Deus é diferente, é que a gente confunde Deus com o ministério. A gente esquece que Deus também é família, Deus também é trabalho, Deus está em todas as coisas na nossa vida. A gente acha que Deus só está no ministério, na hora do serviço no reino. Não, Deus está lá no trabalho, Deus está lá na minha sala de aula. Lá também é o meu ministério. Enquanto a gente não entrega para o Senhor esse lugar de senhorio, de dono, de pai, de aba, aí esse lugar ele se torna vulnerável. Porque a qualquer momento, em qualquer situação, eu vou trocar o Senhor, eu vou colocar aqui, eu vou colocar o dinheiro lá. Ah, não, mas agora eu preciso que o Senhor esteja lá e seja o Senhor da minha vida e me dê uma provisão. Então agora o Senhor pode ir para o lugar de senhorio da minha vida. Ah, não, mas agora o Senhor fica aqui porque eu vou colocar o meu trabalho lá. Os meus desejos lá. Enquanto esse lugar ele é negociável, não existe uma organização estabelecida. Um outro inimigo
da organização são as desculpas e os argumentos. Não, é melhor ficar assim mesmo, deixa como tá. Tem uma doutora que eu gosto muito. Eu assisto uns vídeos dela. E ela propõe uma medicina diferente. Fora dos remédios, ela propõe realmente uma atitude, uma mudança de vida. Que é muito mais difícil do que tomar remédio. É muito mais fácil você se medicar e fazendo como pode, tomando um remédio, do que você realmente transformar. E ela propõe essa mudança mesmo. Ela trata na raiz da doença, não os sintomas. Ela trata a doença. E ela propõe, então assim, a paciente que chega na sala dela vai ter duas atitudes. Ou vai mudar ou vai sumir. Porque ela realmente propõe uma transformação. E dá muito resultado. Dá muito resultado, as coisas que ela propõe. E aí ela estava numa entrevista, eu assistindo ali, e a entrevistadora perguntou assim, quando que as pessoas te procuram? Ela disse assim, quando elas cansam de sofrer. Isso me chamou tanta atenção. Que eu disse, realmente, Deus, enquanto a gente aguenta empurrar com a barriga, a gente empurra. Sim ou não? Enquanto a gente aguenta levar do jeito que dá, a gente leva. Porque organizar dá trabalho. Mudar, ter uma atitude contínua, dá trabalho. Quando que o ser humano realmente fala, agora chega? Quando ele cansa de sofrer. Aí ele vai realmente mudar e transformar. E eu cheguei nessa fase na minha vida, de eu cansei de sofrer e eu preciso mudar. Alguns anos atrás, quando eu me aproximei do Senhor, e vinha numa bagunça extrema, tudo estava bagunçado. Todos os lugares estavam desorganizados, interna e externamente. E isso se refletia na minha casa também, porque lembra que tudo que você está desorganizado reflete fora? E eu lembro que um dia eu me aproximei do Senhor e eu comecei nessa luta, porque é uma luta você todos os dias no início limpar, que o Senhor está limpando as suas vestes, está esfregando a sujeira, está tirando o encardido, está com o balde com a toalha na mão ali em humildade, falando, filho, eu estou aqui para te servir, eu vou te sarar, eu vou te curar, eu vou te limpar. E você está ali todos os dias guerreando contra a sua vontade, contra todas as atitudes que você já vem fazendo e estão tão acostumadas na tua vida e você precisa mudar. E dói. E eu estava nesse primeiro processo e eu fui limpar o guarda-roupa da minha filha. Eu até contei aqui já para as meninas isso. Eu fui limpar o guarda-roupa da minha filha e o guarda-roupa dela, ela era um pouco menor. Agora ela está começando a talvez se organizar. Porque ela é bem emocionada no quarto dela. Ela gosta a organização dela é diferente. E aí eu cheguei no quarto dela, no guarda-roupa, e tava uma roupa em cima da outra, uma pilha, assim, você abria e tava aquela bagunça, assim, de tudo misturado. E eu olhei para aquele guarda-roupa e eu joguei tudo no chão, não tinha o que fazer. Eu simplesmente fui passando a mão assim, foi caindo, ficou aquela pilha de roupa no chão. O guarda-roupa estava bonito, branquinho, limpinho, mas a pilha de roupa estava no chão. E naquele momento que eu fiz aquilo, eu olhei para a pilha, o Espírito Santo falou ao meu coração, é assim que eu estou fazendo com você. É assim que eu faço. Não tem como eu organizar nada em cima da bagunça que já existe. Antes eu preciso tirar. Só que quando nós começamos no processo de o Espírito Santo organizar, parece que a bagunça ficou pior. Aquela sensação, gente, que eu já ouvi várias vezes de pessoas relatando. Eu me aproximei de Deus e parece que tudo piorou. É que a gente não entende. Que é o Espírito Santo tirando aquela crosta de sujeira, de bagunça, de anos de repetição, de maus costumes, de maus pensamentos, de pecado enraizado. É o Espírito Santo limpando o guarda-roupa e jogando tudo no chão. Porque agora Ele decide o que entrar no guarda-roupa. Ele decide que roupa não serve mais, o que vai jogar fora, o que vai para doação e o que Ele vai dobrar, arrumar e colocar na gaveta certa. Se a gente não entende isso, a gente corre. Porque dói.
E eu lembro que eu compartilhei isso com as meninas, porque eu estava nesse processo. Eu falei, eu entendi hoje que tudo que está doendo aqui é o Espírito Santo tirando do meu guarda-roupa. Mas eu sei que Ele vai pôr de volta. Porque ao final da limpeza da minha filha, eu lembro que aquele dia eu coloquei etiquetas nos lugares. Coloquei para ela se organizar, para ela visualizar onde eram os shorts, as blusas, saias. E ali eu separei tudo certinho, bonitinho. E o guarda-roupa ficou lindo. E eu separei aquela pilha de roupa que já não servia mais. E eu olhei e o Espírito falou, é isso aí. Se você deixar, eu não vou jogar tudo no chão e deixar lá. Você vai chegar num momento da sua vida em que as coisas estarão tão organizadas, tão bem estabelecidas, e vai ficar tão mais fácil você lidar com as situações que virão, porque cada coisa vai estar no seu lugar. Só que é um processo que demanda atitudes contínuas e decisões diárias. Atitudes contínuas e decisões diárias. A organização que vem do Senhor, ela é perfeita e ela é leve. Ela não é toda essa rigidez de assim, tem que ser assim. Ela é leve. A partir do momento que o Senhor entra e estabelece, quando que a gente sabe que as coisas estão começando a se organizar, quando começa a ter leveza, quando você começa a ver a perfeição de Deus, quando começa a ver o equilíbrio, tanto nas emoções, nos pensamentos. Um problema chega e você já não se destabiliza tanto quanto antes. Porque você sabe que gaveta procurar, que arma tirar. A sabedoria do Senhor começa a se estabelecer na nossa vida. E a clareza da voz do Senhor começa a ficar cada vez mais estabelecida. E por que é tão importante não negociarmos o senhorio do Senhor? Esse lugar dele estabelecido como Deus na nossa vida. Porque, na verdade, depois de tudo isso, você entende que você não vai ser dono de nada mais. Que você só vai gerenciar a sua vida. Mas o comando está no Senhor. E precisa existir leveza. Por quê? Porque se você ficar rígido, quando o Senhor diz, eu quero mexer aqui, você não deixa. Quando o Senhor diz, eu quero mudar esse plano seu, você não deixa. Então, se o Senhor não estiver nesse lugar de dono, a gente sempre vai tirar da mão dele o que a gente não quer que ele mexa. A gente não manda na nossa vida, a gente só gerencia. A gente só fica ali, mas ele é o dono. De tempos em tempos, nós temos que reavaliar essa organização. Porque você pode estar super com o Senhor. Você pode estar numa vida de devocional, de meditação, de oração. Mas as coisas, elas estão o tempo todo sendo entregues para nós. O tempo todo mexendo na nossa rotina. O tempo todo algo mais para fazer. Algum problema para resolver, que é tão fácil da gente desorganizar alguma coisa que Deus já tinha estabelecido. Então, de tempos em tempos, a gente tem que parar e reavaliar. Senhor, sonda meu coração. Sonda as minhas intenções. Reorganiza de novo. E existe sobre nós uma responsabilidade. Não é só organizar para você ter uma vida boa. Porque às vezes tem gente que nem quer. Porque às vezes o que é ruim é argumento para o vitimismo. O vitimista, ele não quer ajuda. Ele só quer ter um argumento para que ninguém cobre dele uma mudança. Aquele vitimista da roda que o problema dele sempre é maior do que todo mundo, ele não quer ajuda. Ele só quer
que ninguém cobre dele uma mudança, porque é muito difícil para ele, tudo é muito difícil. Tudo é muito difícil, tudo é muito dolorido. Então ele só está dizendo assim nas entrelinhas: não me cobrem nada, porque para mim já está difícil. Mas o porquê que nós precisamos viver no princípio dessa organização, desse reestabelecimento do Senhor? Existe uma responsabilidade sobre nós, os filhos de Deus. Existe uma geração olhando para nós. E não são nas nossas palavras que eles estão atentos. São nas nossas atitudes. O que nós vamos entregar para essa geração? Quando eles olham para Cristo, é para nós que eles olham. Porque na vida dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, das crianças que nos rodeiam, nós somos a representação de Cristo. Porque nós declaramos isso, sim ou não? Amém. Quem aqui declara que é filho de Deus, que é cristão, que segue a palavra? É sua responsabilidade realmente ser um exemplo. Entende? O que nós vamos entregar para essa geração? O que eles estão vendo quando olham para nós? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu sei que você está nesse lugar, Senhor Jesus. Nós entendemos, Pai, que organizar, decidir, mudar atitudes que já vêm sendo tão acostumadas nas nossas vidas, Deus, é tão difícil muitas vezes. Mas nós temos, Deus, sobre nós a graça capacitadora do Espírito Santo que nos ajuda, Deus. Que nos ajuda, Senhor, a conseguir fazer o que deve ser feito. Eu peço nesse momento que o Senhor derrame sobre nós, Deus, a sua graça capacitadora, Pai. Cada um aqui nesse lugar, assim como eu, sabem os lugares vulneráveis que precisam ser organizados, que precisam de uma transformação genuína, de uma atitude, Deus, de uma decisão, Senhor. Seja no casamento, seja no trabalho, seja nas emoções, nos pensamentos, nos pecados, Deus, que já vêm sendo carregados. Mas nós sabemos que o Senhor tem autoridade, o Senhor tem poder, o Senhor tem graça para nos fazer transformar a realidade da nossa vida. Nós somos teus filhos, Deus, teus servos. Nós temos acesso, Senhor Jesus, a esse lugar onde o Senhor organiza todas as coisas. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas, que nós possamos entregar, Jesus, a Ti, Deus, tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Santo. Clame ao Senhor agora e expresse verbalmente as suas vulnerabilidades, os lugares que você sabe que está desorganizado, que não dá para continuar como está. Peça ao Senhor Jesus, Ele vai entrar com providência, Ele vai entrar com transformação. Tem coisas na nossa vida que não dá para continuar como está, que nós temos sido mau exemplo como cristãos, maus exemplos para uma geração. Um filho de Deus precisa ter a sua vida organizada sob o comando do senhorio do Senhor Jesus, que são todas as áreas. Faz outra vez.
existe algo que o Senhor está tocando no seu coração, que Ele já vem falando com você há um tempo. Filho, me deixa tocar nisso, me deixa organizar essa área da tua vida. Existem coisas que o Senhor está tocando no seu coração há um tempo. Essa hora Ele está dizendo: filho, é hora. Chega de patinar, chega de ficar repetindo dores que não levam a lugar nenhum. Coisas que começam e não terminam. Coisas que dependem de você se posicionar e dizer: assim não dá para continuar. Ou muda, ou muda. Coisas que, se você continuar levando do jeito que está, vai impedir tantas coisas que o Senhor tem para fazer na tua vida. O Senhor tem coisas grandiosas para te entregar, e tantas que você nem imagina. Porque a palavra de Deus não é mentirosa, e quando Ele diz que tem para você o que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, Ele não está mentindo. Só que às vezes a gente não vive o que Deus tem, a gente passa uma vida inteira sem viver, sem pisar no lugar que Deus tem para nós, sem desfrutar, porque nós não nos posicionamos. Existem coisas que precisam ser ditas, conversas que precisam acontecer, coisas que precisam ser esclarecidas, pecados que precisam ser confessados. Só que a gente não chega lá nunca, e a gente vai passar a vida sem chegar. Enquanto nós não nos posicionarmos em Deus. Você tem uma oportunidade de fazer diferente daqui para frente. Eu vou te dizer, você vai viver lá na frente algo tão incrível que você não vai saber expressar gratidão a Deus quando você dobrar o teu joelho. Você só vai dizer: obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, por não ter desistido de mim. Obrigada, Senhor, pelo que eu estou vivendo hoje. Existe um lugar onde, quando os seus joelhos se dobrarem, você vai ter tanta gratidão para expressar a Deus. Mas isso depende de uma mudança de atitude. E é hoje. O Senhor está dando para você a oportunidade, mais uma vez, porque Ele te ama. Eu compartilhei um dos devocionais com as meninas essa semana, que eu acho que Deus, ele sendo Deus, Ele poderia jogar um fogo do céu e falar assim: ó, sou o Deus, vem comigo quem quer e fica quem quiser. Sim ou não? Ele faz o oposto disso. Ele chega em você, quando você canta como na canção: eu não sou nada e eu preciso do Senhor na minha vida. Você se posiciona no lugar de humildade, de alguém que precisa de Deus. Ele chega em você, mesmo sendo Deus, com um balde e uma toalha na mão. E Ele começa a limpar a sujeira que existe em nós. E Ele começa a lavar os nossos pés. E Ele começa a esfregar. E dizer: filho, eu estou aqui. Eu estou te limpando. Na época de Jesus, o servo que limpava os pés era a posição mais humilhante. Era a posição menor que existia. Era do servo que lavava os pés. Jesus fez questão de pegar um balde, uma toalha e se colocar no lugar do servo mais humilde. E dizer aos discípulos: se eu não lavo os teus pés, vocês não têm parte comigo. Foi isso que Ele disse, né? Porque Ele não só pede a humildade, Ele ensina como ser. Jesus não pediu nada de nós que Ele não tenha ensinado como ser.
Se o Senhor tem pedido para você abrir mão de algumas coisas, reorganizar, reestabelecer lugares, o posicionar no lugar de Senhor e não negociar isso, faça isso. Não entregue mais na mão de pessoas as decisões que você precisa tomar. Não entregue mais na mão de pessoas a expectativa da sua felicidade. A expectativa do que você precisa viver. Em Deus. Amém? Feche seus olhos novamente. Vamos cantar uma canção ao Senhor.
maravilhosa, abençoada, cheia de força, coragem. Amém. Sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer, que em toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.